nós estamos aqui iniciando a nossa série de lives. Eu sou Tuane Borges, do canal Falando Direito. Estou muito feliz de estar aqui hoje com essa turma maravilhosa, que são vários advogados especialistas em direito médico. Nós temos hoje uma convidada muito especial também, que é a doutora Rosa Amélia. E mais feliz ainda, porque esse ano de 2024 nós vamos fazer uma série de lives sobre direito médico. Vamos trazer vários assuntos aqui interessantes para vocês, médicos, estudantes da área, do direito, advogados especialistas também que gostam um pouco mais do tema. E para iniciar essa live, nós vamos falar um pouquinho do tema, né? Hoje o nosso tema é o impacto da perícia médica nos processos de erro médico. E nós sabemos, né, que recentemente o CNJ trouxe um posicionamento sobre a nomenclatura erro médico, porque essa expressão durante muito tempo ela foi estigmatizada, né? E ela acabava por trazer uma presunção de parcialidade contra a classe médica. Então, hoje a expressão é utilizada de uma forma mais correta, né? São danos decorrentes do serviço da saúde. E eu trouxe aqui justamente esse tema dessa forma para chamar a atenção de vocês, porque hoje, então, a forma mais correta é, né, danos referente a serviços da saúde. Bem, então eu quero aqui agora falar um pouquinho, né, do currículo da doutora Rosa Amélia, que é um currículo muito brilhante. Eu peço a licença aqui para falar um pouquinho do currículo dela. Tentei resumir, tentei fazer de uma forma, né, que ficasse mais fácil para todos vocês. Então, vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre o currículo dela. A doutora Rosa Amélia Andrada Dantas, ela é médica, pós-doutorada em Ciências Médico-Legais e Ético-Deontológicas, doutora em Saúde Pública e mestre em Saúde Comunitária pela UFBA, especialista com RQE em Medicina Legal e Perícia Médica, em Medicina do Trabalho e em Medicina da Família e Comunidade, professora titular aposentada do Departamento de Medicina da UFS, diretora médica, vice-presidência da ABML-PM, componente da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícia Médica do Conselho Federal de Medicina. Ufa! Que currículo, não é, galera? Bem, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Todos presentes? Doutora Karina, doutora Flávia, Boa noite, boa noite. Resolvi abrir o doutor microfone, Felipe. já que eu sou Boa moderadora noite, da tudo bem? noite. E aí, doutores, vamos lá? Bem, boas-vindas, né, a todos. E nós podemos, já que nós já estamos aqui todos conectados, deu tudo certo, demoramos um pouquinho para entrar, porque estávamos fazendo os primeiros testes, né? E eu gostaria de abrir aqui para doutora Rosa Amélia, né? Falar um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a todos e a todas que estão nos assistindo pelo YouTube, agradecer a Deus essa oportunidade fantástica e agradecer particularmente aos que estão aqui presentes, a doutora Karina, a doutora Flávia, a doutora Tuane e o doutor Felipe. Vou economizar, não vou falar os sobrenomes porque está aparecendo na tela. Então, e é o doutor Eduardo que entrará daqui a pouco, né? E a mim, eu tive o convite, e realmente é algo muito importante, ser convidada para ter essa interação no canal Falando Direito. E me foi solicitado falar um pouco sobre a importância da perícia médica nos processos do que se chamava erro médico e que agora se passa a ter uma denominação de dano. E assim, quando eu comecei a preparar esse material, uma coisa que eu me lembro
de alguns anos atrás, num congresso que teve de direito médico em Alagoas. Não me lembro nem mais qual foi a associação, mas tem muito tempo, acho que foi 2014 ou 2015. Eu era uma criança. E foi colocado lá uma tabela onde se coloca muito claramente o ponto de vista médico, a diferença de ser um médico especialista assistente e de ser um perito médico. Na verdade, essa discussão sobre a perícia médica, ela é muito antiga. Ela não é recente, ela perpassa por uma série de áreas. E, assim, deixa muito claro que a perícia é algo singular. Fazer perícia não é como alguns pensam, não, eu tenho muito conhecimento numa determinada área, logo sou perito naquela área. E eu faço parte de um grupo que começou a fazer perícia há muito tempo atrás e que fomos estudando o professor Genival Veloso e fomos entendendo que essa atividade dentro da medicina é algo muito peculiar. E é interessante porque no Brasil a perícia médica ela tem algumas divisões que são muito fortes. Então, você para ser perito previdenciário, você faz um concurso e pá, vira perito federal, virou. E lá, no decorrer do trabalho, eles realmente fazem cursos e vão se preparando para desenvolver aquele trabalho. Na perícia criminal, que é a que ocorre nos IMLs, também você faz um concurso, você é denominado pelo Estado de perito, às vezes médico criminal, perito criminal, em alguns estados, aliás, na maioria dos estados, ligado à polícia local, à polícia estadual, e também são preparados. E fica uma quantidade imensa de pessoas que fazem perícia para a justiça, que fazem perícia administrativa. E por incrível que pareça, depois de muitos anos, a gente sabe que você vai, aos poucos, aprendendo a fazer perícia médica. É interessante porque a perícia médica ela vem ser uma especialidade médica. Inicialmente, ela é considerada uma área de atuação, e depois nós conseguimos, junto ao CFM, unir a medicina legal e a perícia médica, que é uma questão mais de denominação. Inclusive, em alguns lugares, essa denominação é uma denominação única, e nós sonhamos com um dia que se chama medicina pericial, que abranja, que deixe mais claro, o que é que nós fazemos? Perícia. E por que essa luta, essa briga para que se tenha a perícia médica como especialidade, a medicina legal e perícia médica como especialidade? É porque, para você desenvolver de uma forma adequada uma perícia médica, se exige não só os conhecimentos médicos, exige-se que você tenha um conhecimento das leis e de como ocorre essa ponte entre a medicina, ou a odontologia, ou a enfermagem, ou a farmácia e a justiça, as leis. Então, às vezes, a grande discussão é, afinal, o que é por que eu devo estudar a perícia médica se eu já sou X plus tudo numa determinada área da medicina? Porque é justamente aí, nesse estudar a perícia médica, nesse desenvolver esse conhecimento, que você vai ser habilitado, por exemplo, a elaborar um correto laudo médico pericial.
Nessas minhas afirmações, não quer dizer que assim, eu tenho uma divisão, um divisor de águas nesse momento. Olha, quem sabe, quem não sabe. Isso é uma área cinzenta. Você tem pessoas que fazem perícia há 30, 40 anos. Então, sabem fazer um laudo médico pericial, se atualizaram, mas cada dia a gente tem mais ciência, até porque quem fala isso são os advogados, os juízes, da necessidade de avançarmos e aprofundarmos os conhecimentos nessa área para que elaboremos cada vez mais melhores laudos médicos periciais. O que é que implicação isso vai ter na área do direito médico e na discussão desse dano que no caso da gente, a gente trabalha mais com o dano à pessoa, eu utilizo o conceito de dano à pessoa, utilizado em Portugal, e não apenas o dano corporal, né, que envolve a parte mais pós-traumática, que tirou um braço, quebrou um dente, enfim, que é uma questão maior e que envolve uma série de outras áreas. Então, uma das questões fundamentais é estabelecer o que é isso. E é interessante que na lei, que é conhecida popularmente como a Lei do Ato Médico, todo mundo que está nesse canal já deve ter ouvido falar dessa lei, que dispõe sobre o exercício da medicina, e eu falo com muito mais tranquilidade sobre a medicina e o que ocorre nos hospitais do que sobre a odontologia, sobre a enfermagem, sobre todas as demais áreas, a psicologia, todas as demais áreas da saúde, porque como médica e com uma vivência dessa área, você fica mais atinente a falar sobre a parte médica. E é interessante que desde aí o legislador já teve o cuidado de pontuar a importância da questão da perícia médica, colocando que, se é perícia médica, tem que ser feita por médico, para que, por exemplo, não tenha o desvio de colocar assim, perícia de saúde, porque perícia de saúde não existe, né? É uma projeção que alguém pode fazer, e às vezes faz, porque eu já vi alguns, mas você não pericia dessa forma. Você pericia em cima de uma área determinada. E não só essa questão de fazer uma ponte, é importante também pensar que, do ponto de vista ético, essa área também tem tanta particularidade que não é à toa que o Código de Ética Médica tem um capítulo dedicado à auditoria e pesquisa e perícia, certo? Então, chamando a atenção por que essa importância. Então, a perícia médica vai ter a finalidade de verificar, diferente da avaliação de um assistente médico, numa área específica da medicina, cujo ponto central vai ser o diagnóstico e o tratamento. No caso de um perito médico, ele tem que ir além, inclusive diferenciando se trata de uma doença ou se é um dano. Essa área aí de diferenciar doença e dano é bem sutil. E, às vezes, aquele dano não é, na verdade, um dano, é uma consequência que você vai ter, que não é um dano. Você vai ter porque, do caso, a sua doença, as suas complicações, as suas características individuais vão levar a isso. Mas, assim, eu quero entrar numa área bem interessante, que, no caso, é a assistência médica nessa perícia médica. De você colocar como assistente técnico alguém que tenha habilitação, conhecimento, especialização nessa área. Qual vai ser a diferença? O que é que nós temos
que o outro não tem, como diz o outro, né? O que é que eu tenho que ele não tem? Ponto central é a preparação para a elaboração desse laudo. Então, vocês verificam que, às vezes, o laudo nem chega a contemplar o que está estabelecido no Conselho Nacional, pela determinação do Código Civil, e nem pelo Código de Processos, e nem pelo Código de Ética Médica. No Código de Ética Médica tem lá escrito o seguinte, que os médicos precisam acompanhar as resoluções do Conselho. E tem uma resolução do Conselho que estabelece o que deve estar contido no laudo médico pericial. E é interessante porque talvez as pessoas, às vezes, vão começar a fazer perícia e não tem nem a preocupação de estudar essas questões básicas. Enfim, é um documento médico, isso aqui é um documento médico. Tem que seguir tudo isso? Tem que seguir tudo isso. E por incrível que pareça, às vezes a gente ainda encontra laudo médico pericial que só vem a conclusão e a resposta aos quesitos. E aí se pergunta, afinal, está contemplado o que seja um laudo médico pericial? Por quê? Porque o laudo médico pericial, ele deve conter uma série de questões que vão desnudar para o juízo, assim como para as partes, tudo o que ocorreu. É a mão do juiz naquele processo. Então, quando alguém recebe o mumus, às vezes mumus, né, às vezes indicação de fazer, de ser um perito judicial, ele está assumindo a responsabilidade de, inclusive, fazer a coisa do melhor forma possível. E não é à toa que nós hoje já temos no Brasil em vários lugares, juízes que encaminham o laudo médico pericial ao CRM local do Estado, questionando a qualidade do laudo. Claro que o CRM vai, na sua grande maioria das vezes, responder que cabe às partes discutirem o laudo. E é aí que entra a importância cada vez maior do assistente técnico. Por quê? O que é que vai fazer um assistente técnico nesse momento? Ele vai contra-argumentar cientificamente, porque o laudo ele tem que contemplar a parte científica daquele momento. Então, vamos, por exemplo, pensar que é um caso de morte fetal, que geralmente, se mesmo que os pais não entrem, o Ministério Público entra, enfim, com esse questionamento, o que foi que aconteceu? Às vezes, pode ser que na manifestação não seja discutido tudo o que precisa ser discutido. O questionamento é: o advogado sozinho pode fazer isso? Pode. Mas será que não é muito mais fácil quando ele tem a ajuda de alguém que estuda isso e vai dizer: oh, isso aqui tem um problema, não se pode afirmar isso, não se pode chegar nessa conclusão. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter. Porque tem uma particularidade na medicina, na área da saúde, porque isso envolve tudo que fala do humano. Quando a gente tem uma discussão da área de engenharia, o cálculo de erro já vem inserido. Quando é uma reforma, o erro vai lá para cima. Eles botam a tabelinha. Por quê? Mesmo sendo uma área exata, eles sabem que os materiais não respondem como eles querem. A temperatura pode variar, a pressão pode variar, e isso eles não determinam. Agora, imagine
o que ocorre quando a discussão está em torno de um corpo humano. Então, nessa discussão, a gente pode ter casos onde se fez todos os procedimentos de forma correta, porém, o organismo respondeu de uma forma diversa. Tem um professor na Universidade Federal da Bahia, que foi meu professor de mestrado e de doutorado, se chama Naumar de Almeida Filho, ele hoje é aposentado também, como eu. E ele diz que a medicina e a epidemiologia, que estuda a distribuição das doenças, é uma ciência tímida. Eu passei muito tempo da minha vida, mas por que essa ciência é tímida? Por mais que eu estudava, eu não entendia. Mas hoje, eu acho, depois de ter passado, inclusive, 10 anos no Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, é que você não consegue, em determinados casos, e a gente tem que considerar que é um estudo de caso. Alguém uma vez me perguntou: você tem uma lista pronta de questões para o advogado fazer em caso tal? Eu disse: na minha cabeça isso não existe, porque os quesitos são elaborados de acordo com a demanda do processo. O que é que o processo está querendo? Qual é o ponto central desta discussão? Porque senão você pode escrever um livro, pode escrever uma enciclopédia, e ninguém vai entender. Porque aquelas perguntas são estranhas. Aí vamos ter o caso do perito do juiz responder, que não tem condições de responder, assim como tem algumas questões que podem ser feitas, tipo assim, o médico não tem determinado documento no seu arquivo, perdeu. Aí você vai lá e pergunta ao perito do juiz sobre o documento que o médico perdeu. Então, essas questões vão fazer diferença, porque aquelas questões no laudo médico pericial, elas informam, às vezes, o que já está antes, mas às vezes elas esclarecem bastante para o juízo qual é o ponto central da discussão. Enfim, o que foi que aconteceu? Né? Então, esse assistente técnico tem esse papel desde a primeira argumentação da sua defesa. Na defesa técnica que o advogado vai elaborar, é muito importante que um médico perito que tenha esse conhecimento ajude nessa elaboração. Aí vem as questões e, por fim, a manifestação do laudo médico sobre o laudo médico pericial, sobre o laudo médico complementar, que, no caso, ele é uma espécie, eu vejo ele como uma espécie de fechamento para ajudar o juízo. Então, não é que ele tenha que ter 20, 30 páginas, ele tem que ir no ponto central. Qual é o ponto central da discussão? É esse que eu tenho que manifestar. E, às vezes, a gente vai encontrar laudos médicos que, por exemplo, não, aqui tem o perito médico judicial pode pegar, por exemplo, uma manifestação do IML sobre uma morte fetal, que você, quando lê, você vai ver que não é bem, ele não pode fazer aquela afirmação. Mas eu vou questionar o que o IML fez? Pode sim, pode questionar. Inclusive porque não é de livre conclusão. A gente está falando aqui de uma especialidade, que é medicina legal e perícias médicas, que tem suas bases. Então, afirmar questões, e nisso o Código de Processo Civil é perfeito. Ele diz que você tem que fazer as questões embasadas na ciência naquele momento. Claro, com as limitações, porque nossa ciência é limitada, e a gente tem muitas questões que nós não temos sequer ideia. Mas é nesse momento da manifestação
que nós precisamos questionar aquilo que não está dentro do verdadeiro. Então, por isso até que realmente, na maioria dos conselhos, os conselhos regionais de medicina se retorna ao juiz pedindo que peça às partes que se manifestam. Eu acho que eu já extrapolei os 15 minutos que me foi dado, né? E eu vou parar por aqui, porque nós vamos ter um debate, e eu acho que no debate fica mais fácil a gente dar maior contribuição. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigada por essa visão geral, né, sobre a especialização da perícia médica, sua relevância. E agora eu queria que, como moderadora, abrir também para uma perspectiva jurídica, né? Por isso nós temos aqui uma banca, né, de advogados especialistas em direito médico. Eu gostaria de ouvir também a doutora Flávia Fidelis, né, nossa convidada também, para trazer essa perspectiva jurídica sobre o erro médico, a importância da perícia no processo legal. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje, participando dessa live, nesse assunto de extrema importância, que é o coração do processo, né, de responsabilidade civil. Doutora Rosa, muito obrigada pela sua didática maravilhosa, assim, perfeita, impecável, irretocável sobre perícia médica, sobre a importância, sobre a construção, né, do raciocínio dentro de um processo de erro médico. Alguma colocação minha aqui poderia ser até descartada, porque foi brilhante a sua pontuação. Mas eu tenho alguns pontos, né, a acrescentar, já trabalhando com erro médico há quase 10 anos, e a gente está sempre na defesa do profissional da saúde, né, sempre desse lado, colocando nessa posição. Então, a gente tem algumas perspectivas, né, jurídicas sobre o erro médico não pode ser mais, né, o dano que a gente entende, né, que eles decidiram agora que a gente não pode usar essa expressão, e a importância da perícia médica, né? Primeiro ponto, o juiz é leigo, o juiz não sabe nada de medicina, não sabe nada de odontologia, enfermagem, psicologia, ele não tem condição técnica de às vezes julgar, de julgar se houve ou não é, um dano, um ato danoso, né, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia do ato médico ou do ato odontológico. Então, o fato do juiz ser leigo, o perito vem como os olhos do juiz, né? Ele precisa trazer para o juiz a visão técnica, mas ao mesmo tempo sem é, sem tantos argumentos técnicos que ele continua sem entender, né? Ele precisa trazer uma visão, uma escrita clara, objetiva do que aconteceu. O advogado também é leigo, e a gente vê, né, nas iniciais, que o advogado do paciente também não tem noção nenhuma do direito, da questão técnica, e um despreparo nesse sentido de entrar com o processo sem ter o embasamento técnico também. O paciente é leigo, e aí que eu já trago o desafio, né, que a gente tem nos processos de responsabilidade civil, que para mim é o ponto-chave, às vezes, desses aumentos de ação de erro médico, de pedidos de indenização, de dano moral, dano estético, enfim, é a confusão de erro com intercorrência. E ali é que a pessoa teve um dano, né? Ela teve uma consequência, o paciente teve uma consequência do ato médico, mas é uma intercorrência ou houve uma falha técnica? Então, talvez seja o nosso maior desafio dentro da defesa de um processo de responsabilidade civil médica, odontológica, que seja a questão de confusão do paciente, de erro e intercorrência, né?
Eu vou trazer um exemplo aqui que para mim é um das que eu acho, né, dentro do escritório bem icônicos assim, que o paciente é um processo já antigo, já tivemos sentença, acórdão e êxito nesse processo. Por quê? A paciente chegou com um quadro no pronto-socorro de infecção e com uma dor abdominal, enfim. E aí o clínico geral atendeu, né, no pronto-socorro, e ele fez alguns exames de sangue, fez um ultrassom, não identificou o apêndice da paciente, mas nos exames de sangue identificou que ela estava com uma infecção, podia ser uma apendicectomia, né? E aí, por isso, ele chamou o cirurgião do aparelho digestivo para poder fazer, porque o protocolo, 24 horas e tudo mais, de tirar o apêndice da paciente, né? Porque ela pode supurar e ela vir a óbito. Então, esse é o protocolo, operar em até 24 horas. E aí, quando o médico foi fazer o procedimento, ele identificou, ele abriu o abdômen da paciente e não conseguia encontrar o apêndice, porque pode estar atrás das alças do intestino. Isso estava tudo no laudo, né? Eu tô falando assim, porque parece que eu sou formada em medicina, mas não sou, tá, gente? É só porque é muito processo em direito médico, muita medicina, e a gente acaba falando com uma certa naturalidade. E aí, não conseguiu encontrar, né? E ele viu que ela tinha uma cicatriz mais abaixo, que dava a entender que ela tinha tirado a vesícula, assim, né? E ele resolveu sair da cirurgia, sair do sítio cirúrgico, e perguntar para o marido: ela tirou a vesícula? Sim, você sabe se quando ela tirou a vesícula, ela tirou o apêndice também? Ah, tirou também, lembrei. E aí essa paciente tem uma série de intercorrências, teve fístulas e tudo mais, e ela processa o médico por ter operado ela sem necessidade, porque, olha a justificativa do advogado, ele não fez um raio-x para identificar o apêndice do paciente. Quem não sabe, raio-x não identifica apêndice, né? Raio-x vê os ossos. Então, isso era a argumentação na petição inicial. Ausência de raio-x. Né? Então, assim, o advogado da parte também é leigo, nós somos leigos, né? Porque quando o assistente técnico ou o próprio médico vai nos enviar um relatório dizendo o que aconteceu e às vezes manda literatura médica, né? Explicando o que aconteceu com aquela paciente, a gente também não sabe. E aí, outro ponto que eu acho, assim, extremamente importante trazer é que a perícia dentro do processo de responsabilidade civil, né, a atuação do perito, ele começa antes da perícia. Ele começa na defesa, né, ele deveria começar na inicial do paciente, que o paciente, ao meu ver, tinha que ter também um embasamento técnico, mas ele começa na defesa. O assistente técnico é essencial numa equipe de defesa médica. Ele o trabalho do assistente técnico, para mim, dentro do meu escritório, ele é essencial, porque é na defesa que a gente vai começar a construir o raciocínio para elaborar bons quesitos, que é ele que também que tem que elaborar, não sou eu, advogada, ele que tem que elaborar, para que esses quesitos construa um caminho para que o juiz entenda o que de fato aconteceu tecnicamente. Então, não, quando a gente vai falar de perícia médica, quando marca a perícia, quando é realizada a perícia, quando vem o laudo pericial, não. A gente tem que analisar antes um laudo técnico para elaborar defesa em contestação de médicos, dentistas e profissionais da saúde. Então, essa inteligência de construir um raciocínio para que o juiz entenda o que realmente aconteceu é muito importante. Esse raciocínio, esse caminho, né? Eu falo que a perícia é o coração do processo de responsabilidade civil. Ela é essencial. Não existe como um juiz dar uma decisão sem uma perícia. Não tem como. E aí,
O perito, ele precisa ser especialista em perícia médica porque ele precisa saber os limites éticos e legais da atuação dele. O perito não pode dizer que o médico que está sendo processado foi negligente, imprudente ou imperito. Ele não pode dizer isso. O perito ele tem que responder os quesitos e concluir o seu laudo. Quantos laudos a gente pega sem conclusão nenhuma? Por quê? Vamos mandar para um especialista em cirurgia plástica. Não, mas ele sabe fazer perícia, ele sabe concluir um laudo, ele sabe responder tecnicamente, não só dizendo em questão de resultado. Resultado é uma coisa muito pessoal. Tem um resultado na minha cabeça, na sua, do paciente, do advogado, do juiz. Então, qual que é a análise técnica? Ele usou todas as técnicas previstas em literatura, ele extrapolou o tempo de cirurgia, são pontos que devem ser perguntados numa perícia médica. Então, eu acho essa inteligência, né, essa construção, ela é essencial, ela demanda experiência, demanda estudos, demanda especialidade do advogado também, que eu preciso chamar a atenção disso. Direito médico é uma especialidade, né? Não dá para ser generalista nesse momento. A gente precisa de um especialista em direito médico, que tem noção de resolução, como a doutora Rosa disse. Lá no Código de Ética diz que os médicos vão saber. Às vezes eles não sabem, então a gente tem que saber. A gente que é advogada, especialista em atender os médicos, a gente tem que saber as resoluções, a gente tem que saber as decisões, a gente tem que saber tudo que envolve essa área. Então, isso demanda tempo e demanda dedicação. Além do assistente técnico, o advogado também precisa ser especialista em direito médico. Eu falo para os meus clientes, você não entrega seu coração para um ginecologista operar, você procura um cardiologista. No processo de erro médico é a mesma coisa. E uma equipe de defesa médica envolve o advogado e o assistente técnico, que vai auxiliar nesse processo. A gente sabe que acontecem questões de negligência, imprudência, imperícia, mas como que a gente vai explicar, diminuir o impacto daquele dano, né? Explicando para o juiz, olha, não é bem assim, a paciente não ficou com tal sequela, enfim, ela vai ter cura, tem salvação, algumas coisas nesse sentido, né? A gente também tem que diminuir o impacto da condenação para o médico. Isso também é muito importante, né? E a gente percebe que o assistente técnico é tão importante que a gente tem casos no escritório de o juiz adotar a manifestação do assistente técnico, ignorar o laudo e adotar a manifestação do assistente técnico, que foi tão bem fundamentada, tão bem explicada, que ele extrai dali trechos que fazem parte da sua decisão, da sentença. Entende? Então, assim, se a gente for falar de impacto das decisões, né, das decisões judiciais, na jurisprudência, na prática, é isso. É tão importante ter um bom laudo, um bom assistente técnico e um bom advogado, porque se o laudo não veio com uma conclusão, a gente tem que impugná-lo, ele tem que voltar. O médico o médico perito, né, que foi nomeado, ele tem que fazer o laudo conforme as regras do Conselho Federal de Medicina. E a gente tem esse papel de fazer essa impugnação, pedir para voltar, para que a gente tenha uma decisão mais justa dentro de um processo de erro médico. Ai, desculpa, não é erro médico, mas dano ao paciente, né? Vai ser difícil. É difícil, né? A gente, quantos anos falando erro médico, mas eu vou falar responsabilidade civil, responsabilidade civil. Então, eu não quero me delongar, porque eu acho que a gente tem muito a discutir aqui, né? O debate vai ser mais importante do que meu posicionamento.
Eu acho que esses são os pontos mais importantes, assim, dentro de um processo e dentro da nossa área de atuação, da nossa experiência, nos processos de responsabilidade civil, dessa inteligência de construção de um raciocínio para uma defesa, né? E o ponto de que o juiz é leigo, o advogado leigo, então é essencial. Não tem como falar, não, esse processo não precisa de perícia. A gente tem umas estratégias aí, né? Não vou falar aqui, já abri o jogo, tem umas estratégias aí, mas não existe processo de responsabilidade civil sem perícia. Esse é meu ponto de vista. Doutora Rosa, muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite. A gente está abrindo hoje uma série de lives, né, sobre esse assunto, sobre esses assuntos, né, que envolvem o direito médico, a atuação do médico, não só em responsabilidade civil, mas vocês vão ver aí, vai ter muita novidade, muito assunto legal e interessante. E vamos abrir para perguntas, Tuane, É prossegue. isso aí. Olha só, eu sempre falo, doutora Flávia, que a perícia, ela é não apenas um elemento de prova muito importante nos casos de processos que se discute danos de serviços da saúde, né? Mas ela também é uma ferramenta muito importante para uma decisão justa desses casos, né? E é Sim. com base realmente na prova pericial que o juiz aí, ele fundamenta as suas decisões, tentando seguir aí, né, a orientação de uma prova técnica, né? A gente sabe que o judiciário está caminhando para isso. Um barulhinho aqui, vocês estão escutando? Não. O judiciário está caminhando para melhorar cada dia mais, né? A gente tem muitas dificuldades na nomeação dos peritos, da remuneração justa também, né? A doutora Rosa Amélia sabe. Isso é uma grande dificuldade que os peritos, né, e o judiciário enfrentam, né? Porque bons profissionais também precisam de uma justa valorização na sua remuneração, né? Então, o judiciário está evoluindo cada vez mais porque eles entendem essa importância, né? Então, eu gostaria de abrir aqui agora para perguntas para os moderadores, né, ficarem à vontade de fazer perguntas, aproveitar a oportunidade da doutora Rosa Amélia aqui e poder usar aí mais o conhecimento dela, né? Vamos aqui poder aproveitar a oportunidade para extrair aí o conhecimento dela, porque nós que atuamos nesses casos, esse momento é muito importante para a gente também trazer isso, casos emblemáticos, né, nos processos. E alguém quiser fazer pergunta, doutor Felipe? Bom, boa noite a todos. Eu só queria pedir desculpas a todos que estão assistindo, porque o doutor Eduardo teve, infelizmente, aí um probleminha, né? Teve que atender aí a um cliente e não pôde participar aí com toda a bagagem que ele tem. Mas, como eu sou o cravo deste vaso cheio de rosas, né? Muito bem, ele está muito bem representado. Flávia, antes de fazer o questionamento, que o meu questionamento vai para a doutora Rosa, eu queria fazer só um comentário. Está ficando mais difícil a gente defender, né? E por isso mais ainda a necessidade de assistente técnico, porque no passado as ações eram do tipo do exemplo que você deu. A própria inicial já era uma defesa para nós, porque ela era mal feita. E hoje, as iniciais estão vindo articuladas e também com assistentes. Então, o nível das discussões, quando nós acreditamos que o nosso cliente, de fato, não teve um dano no serviço, não é o erro, né? O trabalho do assistente, ele tem que ser assim muito preciso, muito cirúrgico. A gente tem assistido uma mudança forte nas petições iniciais que têm chegado ao escritório, né? Doutora Rosa, a gente começou aqui ouvindo a senhora,
A gente acaba se preparando, né, pela sua fala, a fazer alguns questionamentos, mas a senhora já vai falando tudo, que já deu a resposta até para as perguntas que eventualmente a gente poderia fazer, porque a sua fala, embora seja uma fala de pouco tempo, né, dentro daquilo que está previsto aqui, mas a clareza e a objetividade, né, com que a senhora coloca as coisas, né, é maravilhoso. Mas dentro disso, ela, a senhora passou um pouco por este caminho na sua fala, mas para que um assistente técnico, né, para que ele possa se comportar como assistente técnico, então, o que mais ele precisa? Especializações, estudos, participar de eventos. Como que esse assistente técnico pode dar para nós, advogados, né, dar a confiança para nós, dar a certeza que efetivamente ele poderá estar desempenhando um bom trabalho em prol dos nossos clientes médicos? Assim, obrigado pelas considerações, doutor Felipe. Eu acho que, como tudo nessa área médica, é aquela questão de você correr atrás do popular. É você realmente. Porque às vezes a pessoa não tem condições de fazer uma residência, mas aí já aparece a oportunidade de uma especialização e continuar, ter uma continuidade de estudo acompanhando as modificações das leis, das resoluções do conselho, porque, inclusive, ele tem que acompanhar, porque, assim, é como eu estava falando, é um estudo de caso. Então, obviamente que um assistente técnico ele não vai dominar as 54 especialidades e as 57 áreas de atuação, mas ele tem que saber aonde estão as coisas. Então, se eu pego um caso de nefrologia, eu tenho que saber onde é que estão os protocolos, qual é a base geral, onde é que estão os protocolos, porque, inclusive, hoje é muito claro, os protocolos são a base do que você deveria realizar. Obviamente que, como na medicina, nem nunca, nem sempre, você tem momentos que o leva a mudar dali. Então, o assistente técnico ele tem que estar habilitado para fazer esse jogo. E até, às vezes, conversar com o médico, conversar com o odontólogo, com o fisioterapeuta, qualquer dos profissionais de saúde, o que foi que ocorreu que ele, ao invés de fazer X, fez Y. Naquele momento, o que foi que aconteceu? Você registrou, nós médicos temos um péssimo hábito de não registrar os ocorridos. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis da defesa, na parte de tudo. Mas acho que, por exemplo, é aquela questão de você acompanhar. O perito é alguém, para você ser um bom perito, no meu entendimento, eu acho que você tem que ser aquela pessoa que vive procurando. Rapaz, isso aqui é assim mesmo? Será que não. Por que esse médico fez isso? O que estava acontecendo com ele? Porque, inclusive, eu acho que na discussão da responsabilidade médica fica muito em aberto por parte de todos, conselho, leis, que o médico é um ser humano, um trabalhador, que erra, que cansa. Então, assim, parece que é uma máquina fazendo um procedimento e que deu errado. E, na verdade, tem outros fatores que hoje em dia a gente, nas equações de avaliação pericial, ainda não incorpora. Então, eu acho que o perito ele tem que caminhar. Então, é atualização, é curso. Abro um parêntese para falar que a gente tem uma luta dentro da especialidade de colocar os colegas atualizados, nós temos revista. Às vezes, as pessoas não sabem usar o material todo que tem.
Então, realmente, fica em aberto. Mas eu acho, inclusive, assim, tem até umas propagandas aí, que em 10 horas a pessoa vira o perito. Agora, deve ser com uma vara de condão, porque para ser tão rápido, né? Eu sou tão lenta, demorei tantos anos para aprender umas poucas coisas que ainda falta aprender muito. Então, eu acho que é essa busca incessante, querendo melhorar seu laudo, porque para quem estiver nos assistindo, que estiver começando, ninguém passa, faça um laudo perfeito. Laudo médico pericial é fazer laudo médico pericial e querer melhorar, porque também, se você fizer um modelo e dizer, meu modelo é esse, não saio daqui, você também não evolui. Então, tem que ter um embate. Se o assistente técnico faz uma manifestação e o advogado não entendeu o que o assistente técnico quis expor, não dá certo, porque como é que o advogado vai atuar se ele nem entende o que é que aquela manifestação, aqueles quesitos que querem? Se ele não entende, é difícil, porque uma questão que a doutora Flávia colocou, que é a questão da comunicação. O laudo não é para ser em Medicaid. Medicaid não existe. É uma invenção da nossa sociedade durante muito tempo que eu não vejo nenhum sentido. É para escrever as coisas em bom português. E o bom português todo mundo entende. Se você vai falar uma palavra nova, bota em parêntese o que é que significa, então na nota de rodapé. Porque é assim que o português pede. Nossa língua é riquíssima e é muito explícita. Então, a justificativa de se colocar um laudo que ninguém entenda é porque não é um bom laudo. O bom laudo, inclusive, é uma questão do conselho que já está colocado. Você tem que fazer de forma legível e que as pessoas entendam. Então, assim, essa questão agora é uma questão de aprimoramento. Quando a doutora Flávia fala 10 anos trabalhando, é mais ou menos isso mesmo. A gente vai, pega os conhecimentos teóricos, mas a prática tem o poder da reflexão e do avanço. Os grandes educadores do mundo sempre falaram isso, e há muito tempo. Então, é você pegar esse conteúdo teórico, por exemplo, direito médico, pega o conteúdo teórico do direito médico e vá para a prática. Aí você vai ver que tem uma ponta que não encaixa. Aí você vai resolver a ponta. E tem um pedaço que não encaixa. E isso é que faz o avanço de uma área de conhecimento. Né? Não sei se consegui explicar. Obrigado, obrigado. A resposta já é uma palestra. Eu vou aproveitar, então, já que a doutora Rosa... Bom, boa noite antes a todos. Eu estou aqui prestando atenção, já ia sendo mal educada e não falar boa noite. Mas eu gostaria, doutora, aproveitando esse tópico que falou do nefrologista, eu vou entrar aqui um pouquinho na cirurgia plástica. É muito comum na nossa área do direito médico a opinião afirmativa, no sentido de que, para se fazer uma tanto perícia quanto uma assistência técnica na matéria plástica, ou pode ser qualquer outra, tem que prevalecer, tem que ser um perito e um assistente especializado na cirurgia plástica. Qual é teu entendimento em relação a isso? O que nós entendemos é que o cirurgião plástico, ele tem um domínio muito grande das técnicas, de todo o procedimento de avaliação, de diagnóstico, de prescrição cirúrgica, do procedimento cirúrgico em si e de todas as etapas que vão da assistência. Nem sempre esse cirurgião plástico é um perito para trazer aos autos a contribuição da discussão de dano e da discussão de nexo. Por quê?
Nem tudo será dano. Tem muitas questões que serão consequências. Para quando a gente diz dano, do ponto de vista do conceito de dano, eu causei um dano a alguém, mas eu tenho que ver o estado anterior. No caso da cirurgia plástica, tem as intercorrências e complicações que são inerentes ao tipo de tecido que você tenha, mas não é só o tecido, é a característica imunológica, e não é só a característica imunológica e o tecido. Tem um impacto da sua imagem, que é estudado pela psiquiatria e pela psicologia, que interfere diretamente nos processos plásticos. Eu crio uma imagem de como eu vou ser e eu quero aquela imagem. Às vezes o problema está aí, às vezes o problema foi que você fez uma sutura e essa sutura gerou um queloide. Então, essas questões ficam, eu acho que mais bem colocadas quando é um especialista em medicina legal e perícia médica, colocando aquela questão. Ele é que vai ter a condição melhor de discutir justamente a lei, os limites, o que é que eu posso afirmar, o que é que eu não posso afirmar, o que é que eu não posso, do ponto de vista do que é um nexo, estabelecer. Então, assim, agora, se for um cirurgião plástico que tenha também o curso de perícia e que faça, aí é o padrão ouro estrelar. Ou seja, é alguém que vai fazer uma superprodução. Tem algumas pessoas que têm alguns tipos de procedimento pericial que é tão especializado, como é o caso, alguns casos de oftalmologia, que você pode sim, inclusive, pedir uma perícia auxiliar, porque nem todo perito tem o equipamento da oftalmologia e quem tem e nem sempre sabe usar. Recomendar a perícia complementar, recomendar um assistente técnico complementar, assim como tem o perito médico, pode ter um assistente técnico complementar para aquela área específica, que vai acontecer futuramente, por exemplo, no caso das cirurgias robóticas. Você vai ter um grau de especialização maior, então vai ter questões que será um engenheiro e não, por exemplo, você vai ter o médico, perito, mas vai precisar de um engenheiro para determinadas questões de aparelho. E isso eu não tenho conhecimento de um caso desse, mas possivelmente daqui a 20 anos, quando se torna popular, que todo mundo tiver com seus equipamentos, a gente vai ter sim essa perspectiva. Porque quando as pessoas ficam falando, a inteligência artificial está chegando, vai ficar, né? Tem questões que ainda não existem algoritmos suficientes para contemplar a complexidade humana. Então, essa questão pericial ainda vai ficar por algum tempo sendo necessária. E aí, no caso, é tecnicamente possível se pedir perícia complementar. E aí, realmente, assim, agora, cabe ao perito e ao assistente técnico dizer assim: olha, esse caso eu não dou conta. Então, vamos procurar alguém, porque assim, estava se falando da especialidade. Às vezes, o perito diz: ó, não tenho condições. Assim como a gente pode dizer que não tem condições porque é amigo, familiar, não vai entrar no processo, a gente também pode explicar, justificar, tanto para a assistência quanto para o juiz. Depende da argumentação que você usa para o juiz. Não sei se Obrigada. Super, super. Obrigada. Perfeita, perfeita, irretocável, como sempre. Muito enriquecedor, gente. Eu não sei como nós estamos de tempo. Como nós estamos, Karina? A gente está já excedendo o tempo, a gente já excedeu 6 minutos, na verdade.
Mas eu acho que a gente tem uma pergunta, você chegou a ver no YouTube? Ah, Eu vou ler aqui para a doutora Rosa. Qual a principal dificuldade que a doutora enfrenta quando atua como assistente técnica? Ah, a Uma minha, das, por favor. acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta, que é um trabalho que eu particularmente batalho a minha vida toda, é que os documentos médicos precisam ser levados a sério. A exato. defesa de qualquer instituição de saúde, a defesa de qualquer profissional médico são os documentos que ele elabora. Então, assim, a maior dificuldade é ele me dizer que, não, eu fiz tudo certo. Mas aonde foi que está esse tudo certo? Cadê os documentos? Aí, às vezes, tem os documentos. Aí você não consegue ler os documentos. Eu peço que ele traduza, né? Porque tem uns que precisam de tradução. Então, ele às vezes traduz, às vezes ele não traduz. Mas, assim, a maior dificuldade que eu tenho na defesa é entender o que foi que ele fez através dos documentos. Por quê? Porque a gente tem, assim como na ciência, a gente tem uma gradação. Se eu pego um estudo aprofundado de uma população imensa, eu tenho um nível de afirmação. E se eu faço um estudo só com 3 pessoas, o meu nível de afirmação é quase uma suposição. Se eu pego, faço uma defesa com todos os documentos, mostrando ao juiz, olha, ele foi por aqui, por aqui, por aqui, isso daqui ele tinha direito a fazer, porque na medicina nós temos o direito de, em muitas situações, tomar uma decisão Pelo uníssima paciente. pelo paciente. Olha, eu achei assim, eu não tenho. E outra coisa, se não tiver um protocolo dizendo que aquilo é proibido, aquilo tem que ser aceito. Aquilo não é um erro. Porque a gente tem muito buraco na medicina, em todas as áreas. E aí, a maior dificuldade real, mas é a maior dificuldade mesmo, é essa. E isso não é só agora que eu sou assistente técnico nessa área, mas assim, desde quando eu passei 10 anos num Conselho Regional de Medicina e 5 no Conselho Federal de Medicina. O maior problema até hoje, e aí a gente investe, daqui a alguns dias eu vou estar dando um curso aqui no Conselho Regional de Medicina de Ó, Sergipe, e não é o primeiro, já é o enésimo. Gente, preencha adequadamente os documentos. Preencha, preencha, preencha. O que é que tem que ter? Leva uma cola para ver se aprende. Né? Porque pode esquecer. Tem uma cola no lugar e replica. Mas, assim, a maior dificuldade é essa. As outras, por exemplo, de você fazer a defesa e o advogado dizer não entendi, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver escrevendo para todos. Todo mundo tem que entender o que um assistente técnico, mesma coisa o perito. Nós temos que escrever documentos que transitem por leigos. Nós não estamos produzindo trabalho científico para a academia, até porque hoje em dia a academia não quer mais esses hieróglifos, que são escritos que ninguém entende. Não, todo mundo quer algo que todo mundo entenda, né? Então, essa questão é uma questão assim fundamental para a gente investir enquanto médicos bastante. Tudo é defensável a partir do momento que você tem uma justificativa. Senão, tem aqueles casos que eu acho que a gente tem que assumir, tanto o advogado que faz a defesa, porque no mundo todo mundo tem direito à defesa, mas a gente, pela experiência, já sabe, já inclusive diz ao cliente, olha, isso aqui está difícil porque faltou isso, 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 isso. Né? Porque também não é uma questão de só porque estou pagando, estou defendendo, não, não é bem assim. Né? Existe uma responsabilidade em sim. torno de defesas, e aí você consubstancia. Agora, se o colega médico não me apresenta nenhum documento, o que é que eu digo?
para a advogada, para o advogado. Meu amigo, não tem. Aqui tudo está só na fala, não tem um documento concreto. Nem o hospital apresentou, e aí o médico tem que correr atrás. Quando é Sistema Único de Saúde, a responsabilidade da guarda é do sistema, mas quando não é do sistema, quando é privado, é dele. Quando o médico sai de um lugar desse, ele tem que saber onde é que ficaram os documentos médicos. Então, é mais ou menos isso. Obrigada. Maravilha. É só um pontinho, tá? A importância, de novo, vou puxar aqui, a importância do profissional de saúde também ter uma gestão de risco, ser bem assessorado por advogados especialistas em direito médico, para fazer bons contratos, bons termos de consentimento, orientar em relação ao prontuário, em relação a essa fase preventiva, né? Fazer essa gestão anterior, porque se o processo chegar, a gente tem que pensar que também tem estatística, né? Se o processo chegar, a gente tem defesa. E isso tudo facilita a vida do advogado também, né, gente? Tudo isso aqui também é muito importante, porque quando nós temos todos esses documentos, esses desafios, a gente enfrenta no nosso escritório, com o nosso cliente, muito, muito mais difícil ali o resultado positivo da demanda. E quando a gente pega uma perícia, um laudo, o nosso cliente tem grandes chances, né, de êxito. Então, doutora Rosa, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Eu acredito que o nosso tempo se esgotou. Essa equipe maravilhosa de advogados, obrigada pela presença aqui no canal. E nós vamos continuar. Como eu falei no início, a doutora Flávia falou, é uma série de lives sobre os assuntos relacionados ao direito médico. Nós também, semana que vem, vamos abordar novos assuntos, né, relacionados ao direito médico do trabalho também. E a intenção do nosso canal é isso, levar conhecimento, transbordar conhecimento para essa galera. Obrigada, gente, viu? Foi muito enriquecedor. Eu agradeço de coração. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Grande Boa abraço. noite. Tchau, Obrigado, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Tchau.